Amém. Jesus é o Senhor. Louvado seja o Senhor. Deus é amor. Aleluia. Senhor Jesus. Nós vamos entrar nessa noite na mensagem número 10. Graças ao Senhor. Na semana passada nós vimos sobre o aperfeiçoamento dos santos. Graças a Deus, irmãos, que Ele deseja nos aperfeiçoar. Ele trouxe cada um de nós nessa noite, nesse lugar, porque Ele deseja nos aperfeiçoar no amor. Senhor Jesus, por que Ele deseja nos aperfeiçoar? Porque Ele deseja nos usar, Deus deseja fazer uma obra em nós, interior, e também deseja fazer uma obra por meio de nós. Amém. Por isso, irmãos, Deus, Ele se limitou ao homem, na igreja. Deus, Ele não age mais sozinho, Ele não age sozinho. Ele age por meio do seu corpo. Se como há 2000 anos atrás, Ele agiu por meio de Cristo Jesus no seu corpo em carne. Hoje, Ele, como Espírito que dá vida, Ele age e opera por meio de cada um de nós, Graças ao Senhor. E nessa noite nós vamos falar sobre a frutificação. Nós vemos aqui no versículo 7, falando, Amados, amemo-nos uns aos outros. Amém. Vemos aqui Deus pedindo para nós nos amar, irmãos. Não apenas os irmãos que reúnem conosco, mas temos que nos amar uns aos outros, Amar as pessoas, irmãos. Senhor Jesus, por quê? Porque o amor procede de Deus. Então a base para a frutificação é o amor, E esse amor não procede de nós. Senhor Jesus, não tem como amar, irmãos, as pessoas com o nosso amor natural, Por quê? Porque o amor, ele procede de Deus. Por quê? Porque Deus é amor, Então, se nós temos amor, o amor de Deus, a consequência disso é que nós vamos frutificar, irmãos. O amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém. Senhor Jesus, nós vemos aqui, irmãos, que aquele que ama é nascido de Deus. Para amar, é necessário nascer de Deus, nascer com sua vida e natureza, Quando nós recebemos ao Senhor Jesus como nosso Deus e Senhor e Salvador, em nós entrou uma vida e uma natureza, E essa vida e natureza nos leva a amar as pessoas. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus, aquele que ama é nascido de Deus. Quem não ama, irmãos, é porque não nasceu de novo ainda. Mas quem nasceu, quem foi regenerado, ele tem a vida de Deus. E essa vida é o amor, É nascido de Deus e conhece a Deus. Por que conhece a Deus? Porque o experimenta. Aleluia. Por quê? Porque o desfruta. Quando nós desfrutamos Deus, irmãos, alguma coisa acontece, aleluia. Senhor Jesus, nós passamos a conhecer mais a Deus, Por meio do desfrute, por meio de cada experiência que nós temos com Deus, nós passamos a conhecer mais a Deus. Senhor Jesus, então, por alguém que experimenta e desfruta a Cristo, é alguém que conhece a Deus. Aleluia. Irmãos, se você e eu desfrutarmos de Cristo, o amor vai brotar, aleluia. E não tem como alguém que fala, que desfruta de Cristo e não brota o amor, O amor, ele brota em nós, ele cresce em nós à medida que nós conhecemos Deus, À medida que nós o experimentamos no nosso dia a dia, mediante o invocar, mediante a oração, mediante a palavra. Louvado seja o Senhor, Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor, Aquele que não ama, não conhece. Aquele que não ama, não experimenta, Quem não tem amor é porque não desfruta Cristo, pois Deus é amor. Senhor Jesus, então quem não conhece é aquele que não tem Deus como vida. Então é alguém que está morto, mas Deus vem para nos dar vida. E essa vida gera vida, aleluia. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo. Então o amor, irmãos, ele se manifesta. Amém? O amor, ele sempre se manifesta. Para quê? Para expressar, expressar vida.
Graças ao Senhor, né? Ele se manifesta em haver Deus enviado o seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele, né? Por meio para esse amor, irmãos. Deus enviou o seu Filho, né? Como graça a nós, para que nós possamos viver por meio dele, né? Por meio da sua vida. Nós hoje não podemos viver esse amor, irmãos. Como? Frutificando, né? Quando nós frutificamos é a maneira que nós, quando nós frutificamos, isso representa que nós estamos vivendo, né? O amor de Deus, estamos experimentando Deus, né? Louvado seja Deus, Senhor Jesus. Nós precisamos de amor, irmãos, para poder frutificar, né? O encargo dessa noite é falar sobre frutificação. E é fundamental o amor, né? Para poder cuidar das pessoas. Às vezes nós não vamos visitar, cuidar uns dos outros, porque falta amor, irmãos. Oh Senhor Jesus. E amor, irmãos, é uma carência, né? É a maior carência do mundo hoje, né? É o amor. E a palavra vem para quê? Para nos dispensar amor, né? A Bíblia fala, né? Acima de todo esteja o amor, né? Graças a Deus. Senhor Jesus. E graças a Deus por esse encargo, né, de vida frutífera, né, o encargo que o Senhor tem falado conosco na conferência internacional. Graças a Deus, irmãos, né, por esse encargo de frutificar. E essa palavra, ela vem para nos restaurar, para nos renovar, para nos tornar fortes e ativos, né. Quem é o maior interessado em frutificar? É Deus, né? Deus é o maior interessado em que a igreja frutifique. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 1. Nós vemos que frutificar faz parte da primeira bênção de Deus ao homem. Vamos ler juntos, irmãos, Gênesis 1, 28. Obrigado. Gênesis 1, 28, vamos ler? Acharam? Amém? Quem achou? Amém? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. Graças a Deus, Senhor Jesus. Amém. Nós vemos aqui, irmãos, Deus criando o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Sim. E as primeiras palavras que Ele falou com o homem que Ele criou, né? Quem aqui foi criado por Deus? Amém. A primeira palavra que Ele falou com sua criação é palavras de bênçãos, né? Sede fecundos. Louvado seja o Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, que Deus criou o homem com a vida dele, né? A sua imagem e semelhança. E essa vida de Deus, ela é uma vida que frutifica. Quem tem a vida de Deus é alguém que frutifica, irmãos. Sede fecundo, multiplicai-vos. Aleluia. Nós vemos aqui, irmãos, o encargo de Deus desde o início, né? Desde o início da criação era a frutificação. Esse encargo não é um encargo que nasceu agora, mas nasceu lá em Gênesis, né, há mais de 6.000 anos, irmãos. O encargo de Deus desde o início é a multiplicação. Louvado seja o Senhor. Quem quer ser um com o encargo do Senhor? Amém. Nós temos que frutificar, irmãos. Senhor Jesus. E aqui, olha só que interessante, irmãos. Frutificar. O que acontece se você e eu frutificarmos? Nós vamos ganhar autoridade espiritual. O Simão gostaria disso? Ser um crente que tem autoridade espiritual? Porque olha aqui o processo completo, né? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Esse sujeitai está ligado a dominar, a governo, a autoridade. Deus criou o homem com autoridade. E para nós, irmãos, desfrutar, né, e exercer essa autoridade que Deus nos deu, primeiro precisamos ser fecundos. Aleluia. Fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, né? Essa terra também está relacionada ao nosso coração, encher nosso coração com a espécie, com a vida de Deus, irmãos. E nós vamos poder sujeitar o que? Os peixes.
né? Isso está relacionado com os demônios do mar, né? Vamos poder ter autoridade sobre demônios, sobre as aves dos céus, está ligado aos anjos caídos. Vamos poder ter autoridade sobre todo animal que rasteja pela terra, que é o inimigo, o diabo, né? Deus nos deu autoridade, irmãos. Para isso nós precisamos ser frutíferos. Senhor Jesus, essa palavra é muito importante para Deus, irmãos. Frutificar. Vocês creem nisso? É uma palavra muito importante para Deus, porque frutificar está ligado ao crescimento de vida, irmãos. Senhor Jesus, é algo crucial que nos leva a amadurecer. Quem frutifica é porque está maduro, amém? Louvado seja Deus, é sinal que estamos crescendo em vida. Por isso Deus está muito interessado em que você e eu possamos ser ramos frutíferos, irmãos. Louvado seja Deus. Frutificar, irmãos, determina se nós estamos ou não na vide, né? Se estamos ou não em Cristo. Vamos ler agora João 15. Frutificar determina se estamos ou não em Cristo, na vide, na videira. Vamos ler juntos, irmãos. Versículo 1 ao 5. Vamos ler juntos com o espírito forte, amém? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim. Como não pode o ramo de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Aleluia. Então nós vemos aqui, irmãos, a visão, né? Nós temos uma visão de uma videira. A videira é o Senhor Jesus, ela é a videira verdadeira, né? Tem muitas videiras por aí querendo nos enganar, né? Mas a verdadeira é Jesus Cristo. E se nós estamos em Jesus Cristo, nós estamos na verdade. E o Pai é o agricultor, ou seja, não se preocupe por essa questão de frutificar. Por quê? Porque tem alguém cuidando de nós. Nós não estamos sozinhos. Tem o Pai, que é o agricultor, é aquele que cuida de nós, né? É a fonte, irmãos. E todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Então o ramo, ele é muito bom para quê? Para poder expressar a videira, né? A função de um ramo qual é? Expressar a videira, amém? Louvado seja o Senhor. E nós somos bons para quê, irmãos? Para expressar a videira, né? Nós fomos criados para expressar a videira, amém? Para expressar Cristo. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. E um ramo, irmãos, ele é bom também para duas coisas, né? Ou para dar fruto, ou para ser lançado no fogo, né? Senhor Jesus, o ramo seco, né? Ele é bom para ser lançado no fogo. Ou ele é bom para dar fruto. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Então um ramo que não der fruto, irmãos, isso aqui é uma questão de vida, né? Deus, ele está totalmente interessado em frutos. Por quê? Porque dar fruto é uma questão de vida, irmãos. Vamos ver aqui uma porção de Gênesis 31. Depois nós voltamos aí em João 15. Deus o corta da comunhão, irmãos, da vida. Gênesis 30, capítulo 30, versículo 1. Aleluia. Vou ler aqui para os irmãos. Vendo Raquel que não dava filhos, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então, vendo Raquel, olha só, amém? Raquel no hebraico quer dizer
Raal, que quer dizer ovelha, amém? Raquel quer dizer ovelha, irmãos. Uma ovelha que não dava filhos, que não dava frutos. O que acontece? Se eu e você não damos frutos, vem o que? Os ciúmes, né? Começamos a ter ciúmes, irmãos, dos irmãos que estão frutificando, né? A gente começa a ter ciúme dos irmãos que estão, né, se destacando mais, que estão avançando. Por quê? Porque ao olharmos para a nossa vida, nós não damos filhos, né? Então isso é muito sério, irmãos. Ter ciúme dos irmãos, né? Então um ponto aqui é que ela reconheceu pelo menos a sua esterilidade, né? Ela viu que não dava filhos. Isso aqui é algo positivo, pelo menos reconhecer a nossa esterilidade, irmãos. O bom dela é que ela não se conformou com a esterilidade dela, irmãos. Nós não podemos nos conformar, ter uma vida cristã estéril, sem frutos, né? Senhor Jesus, nós precisamos querer gerar filhos, irmãos. Temos que ter, por quê? Porque nós nascemos de novo, né? Quem nasceu de novo, ele quer produzir vida, amém? E ela, nós vemos que ela não limitou o poder de Deus, porque depois ela orou, e a Bíblia fala que Deus se lembrou dela, e ela gerou José, amém? José, irmãos, ela orou ao Senhor. Nós temos que orar ao Senhor, assim como Raquel, para poder dar filhos, né? Então uma estéril, irmãos, na Bíblia, se nós estamos numa condição de estéreis, nós podemos ainda nos alegrar nessa noite, porque o Senhor está dispensando sua palavra como vida para nós. Senhor Jesus, porque as estéreis na Bíblia foram mulheres que produziram grandes homens, né? Sara produziu a Abraão, né? Raquel gerou a José, Ana gerou Samuel, né? Quem mais? Isabel gerou João Batista, a esposa de Manoá gerou Sansão, amém? A esperança para nós, irmãos. Amém. Nós temos que reconhecer, irmãos, e nos arrepender e falar: Senhor, dá-me filhos, senão morrerei. Não podemos ser um crente morto, irmãos. Então em João 15, Senhor Jesus fala que, e aquele que dá fruto, versículo 2, ele o limpa para que produza mais fruto ainda. Então não nos podemos nos conformar com experiências passadas, com frutos que o dia 7, 8 anos atrás, né? Deus, ele quer nos limpar, né? E aqui fala que nós estamos limpos pela palavra, né? Essa palavra, irmãos, é para nos limpar. Para quê? Para que produzamos mais fruto ainda. Aleluia! Mais fruto. Deus quer grande quantidade e constantemente, irmãos. Deus, ele é insaciável, ele quer mais fruto, né? Nós temos essa capacidade porque a vida de Deus está em nós. E a vida de Deus é uma vida que gera vida, irmãos. Nós estamos limpos, né? Versículo 5 fala: eu sou a videira e vossos ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quem que dá fruto? Sou o ramo novo e que produz fruto. Então se nós não damos fruto é porque somos ramos velhos, né? E nós vimos no Alimento Diário essa semana que apenas os ramos novos, né, são aqueles que dão frutos. Louvado seja o Senhor. Por isso que a palavra, ela se renova, né? E ela vem para nos renovar, para que nós possamos andar em novidade de vida e não na velharia da letra. Senhor Jesus. Agora, como frutificar, irmãos? Como frutificar? Primeiro, a semente, para frutificar, ela é plantada, né? Vamos ver aqui em Marcos capítulo 4. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Versículo 11 e 14. Vamos ler juntos? Amém. Acharam? 11 e 14. Ele respondeu: a vosotros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. 14. O semeador semeia a palavra. Senhor Jesus. Irmãos, a nós é um privilégio que o Senhor possa se revelar, né? Revelar os mistérios do reino. Amém. Aos de fora tudo se ensina por parábolas, eles não entendem a palavra. E Jesus falava às pessoas de fora por parábolas, para quê? Para que elas não entendam.
Ele fazia questão para que eles não entendam e se convertam. Mas a nós, aleluia, Ele nos revelou o mistério do reino. Ele revelou a igreja para nós, irmãos. Revelou Cristo. E para quê? Com um propósito, irmãos, né? Para que nós frutifiquemos. Versículo 14 fala: o semeador semeia a palavra. Então, aqui a semente é a palavra. Em 1 Pedro 1:23, eu vou ler aqui um versículo para os irmãos. Fala: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém? A palavra de Deus vive. Ela não está morta, irmãos, e ela é permanente. Pois fostes regenerados. Irmãos, quem aqui já nasceu de novo? Amém. Mediante o quê? Mediante semente, a qual é a palavra, né? Essa semente incorruptível é a palavra. Então o semeador, ele semeia a palavra, irmãos, né? Como frutificar? Primeiro, a semente ela é plantada no nosso coração. Louvado seja Deus. Segundo, nós precisamos ter uma boa terra. Por meio de quê? De ouvir a palavra de Deus, né? Vamos ler Marcos 4, versículos 15 ao 20. Vamos ler juntos, irmãos. Amém? Com espírito forte, amém? São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra. Semelhantemente, são estes semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufoca na palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra, frutificando 30, 60 e a 100 por um. Amém. Amém. Quem são os que frutificam, irmãos? Quem são? Os que ouvem a palavra. Amém. Graças a Deus, nós podemos ouvir a palavra. Amém. Mas também são aqueles que têm uma boa terra. O primeiro grupo de pessoas, eles ouviram a palavra, mas o que acontece? Enquanto ouviam, Satanás lhes tirou a palavra. Tem gente nessa noite que está nesse lugar ouvindo a palavra, mas Satanás está falando o teu coração para você não ganhar vida, irmãos. Esses são um grupo de pessoas. Tem os segundos, que ouvem a palavra, mas não tem raiz. Então não tem como uma árvore crescer se não tem raiz, irmãos. O terceiro grupo de pessoas são aqueles que, aqui fala que a palavra caiu entre os espinhos. Os espinhos não têm frutos, né? Porque por causa dos cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as ambições concorrendo, sufoca na palavra, né? Então nós vemos um grupo aqui que não tem raiz e outro que não tem frutos. Mas o quarto grupo de pessoas aqui, a palavra caiu numa boa terra, e ela, por ter uma boa terra, por meio de ouvir a palavra, ela produziu frutos, irmãos. Essa palavra é para nos tornar frutíferos. A 30, 60 e a 100 por um. Irmãos, a palavra é a que nos dá vitória, né? A palavra é a que nos renova, que nos capacita a frutificar, amém? E aqui nós vemos esse grupo de pessoas que não tem raiz, que para frutificar é necessário ter raízes. Uma árvore precisa ou não de raiz para poder crescer? Então, como frutificar? Tendo raízes, né? Esse é o terceiro ponto. Queria ler uma porção aqui em Isaías 37.
Senhor Jesus. Isaías 37, 31. Amém? Eu queria fazer diferente. Vamos ler esse versículo e gostaria que pudéssemos ficar de dois em dois e ler, orar esse versículo. Vamos ler? Isaías 37, 31. Quem achou diz amém. Amém, vamos ler? O que escapou da casa de Judá e ficou do resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Vamos ler, orar dois em dois esse versículo, irmãos, para que Deus possa falar mais conosco. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Que escapou da casa de Judá e ficou do resto, tornará a lançar raízes para baixo. Amém. Irmãos, não importa qual é essa situação nessa noite, qual é a sua situação, você escapou, você ficou do resto para tornar a lançar raízes para baixo. Oh, para quê? Para poder dar frutos por cima, amém. Interessante, irmãos, que a raiz, ela não depende do fruto, mas o fruto, ele depende da raiz. Irmãos, para ter fruto, ele depende de ter uma boa raiz, né? Tornará a lançar raízes para baixo. Isso aqui, irmãos, é algo oculto, aleluia. Vocês querem dar frutos? Nós precisamos ter uma vida oculta com Deus, né? Raízes é algo que você não dá para ver, irmãos. Graças a Deus. Raiz é algo sem aparência, não é visível. Senhor Jesus tornará a lançar raízes para baixo. Irmãos, ninguém vai ver. Senhor Jesus. Irmãos, sem raízes, a árvore ela não tem sustento, né? Por que às vezes não temos sustento, irmãos? Para frutificar, está faltando raiz. Gastar tempo com Deus, ter vida íntima com Deus. Fruto é algo que apenas os homens podem ver, amém? Mas raízes, somente Deus pode ver. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, nós enfatizamos muito na questão dos frutos, focamos muito na questão dos frutos e esquecemos da raiz, né? Essa árvore precisa ter uma raiz forte, irmãos. Louvado seja Deus. Senhor Jesus. Oh, aqui nós vemos um crescimento também, crescimento para baixo. Para poder crescer para cima, amém? Nós precisamos nos humilhar, irmãos. Crescer para baixo. Se nós crescermos para baixo, Deus vai nos levantar. Jesus é o Senhor. Outro ponto, como frutificar é jejuando, irmãos. Isaías 58 nos ajuda bastante, falando sobre o jejum que agrada a Deus. Como frutificar, né? Tendo raízes, também jejuando, né? Um quarto ponto, Isaías 54, vamos ler juntos, versículos 5 ao 7. Amém?
Senhor Jesus. Isaías 58, 5 ao 7. Os irmãos acharam? Sim. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Vamos ler juntos 6 e 7, irmãos. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ataduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com faminto, recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isto aqui é frutificar, irmãos. Então, como frutificar? Jejuando. Agora, de que jeito? Do nosso ou do jeito que agrada a Deus? O que agrada ao Senhor, amém? Então, graças ao Senhor que a palavra, ela é luz para nós, né? A palavra é vida para nós, irmãos, e ela nos ajuda, né? Aqui tem um jejum que Deus escolheu. Não é que nós aflijamos a nossa alma, mas o jejum que Deus escolheu é que soltes as ligaduras da impiedade. Impiedade, irmãos, está relacionado ao oposto. É aquilo que não expressa a Deus, né? Piedade é expressar a Deus. Tem coisas na nossa vida que não expressam Deus. Nós vemos aqui a obra do pecado, irmãos, né? Senhor Jesus, soltes as ligaduras da impiedade. Então, esse aqui é um jejum. Quando eu jejuo, né? Eu me esforço para mim parecer com Deus. Eu estou jejuando, né? Que mais? Desfaça essas ataduras. Essas ataduras estão ligadas ao pecado, irmãos. Quando a gente fala, vou fazer um jejum de pecado, né? Não vou pecar, amém? Aí você está jejuando, um jejum que agrada a Deus, né? E o que é pecado, irmãos? Pecado, né? É dizer não à vontade de Deus, né? Quando nós estamos no pecado, né? Porque o pecado habita em nós. Quando nós estamos sem Cristo, nós estamos na lei do Espírito que dá vida, irmãos. Então isso aqui é jejuar, viver no Espírito. Que mais? Deixes livres os oprimidos, amém? E despedaces todo jugo. Então tem pessoas ao nosso redor que estão oprimidos, e nós temos uma palavra, uma chave, né? Que pode libertar as pessoas. Quando você liberta as pessoas, você está jejuando, amém? Que mais? Não é também que repartas o teu pão com faminto? Isto é o que é alimentar os famintos. Toda vez que a gente alimenta as pessoas, nós estamos jejuando. Amém. Quando recolhemos em casa os pobres, amém? Aleluia. Irmãos, aqui é receber nas nossas casas aqueles que são os mais necessitados, né? Quando abrimos as nossas casas para receber as pessoas, nós estamos jejuando, né? Os desabrigados, aqueles que, irmãos, que estão passando por um frio espiritual, né? Senhor Jesus, se precisa no calor da igreja, o calor do Espírito. Se vires o nu, ou cubras. O nu é quando Deus te manda uma pessoa que não tem Cristo como vestimenta, né? Você cubre essa pessoa com Cristo, você está jejuando. Isto é frutificar, irmãos. Isto é o jejum que agrada a Deus. Outro ponto, e não te escondas do teu semelhante. Irmãos, isto não te escondas do teu próximo, né? Muito tempo já nos escondimos dos nossos próximos. E o que é aqui se esconder do próximo, né? Não te escondas do próximo. É estar em casa, né? Quando estou em casa, eu estou me escondendo do meu próximo, né? Tem um tempo para estar em casa, mas estar em casa, irmãos, num tempo que nós podíamos estar na rua, é não jejuar. Mas quando nós saímos, irmãos, nós estamos brilhando. Nós somos a luz do mundo. A igreja é a luz do mundo, irmãos.
Então, quando nós estamos em casa, no nosso conforto, nós estamos nos escondendo das pessoas. Você está jejuando em casa, mas o jejum que agrada a Deus é não nos esconder em casa, irmãos, é sairmos. Isto é jejuar. Por quê? Porque quando nós sairmos, nós vamos levar vida, nós vamos frutificar, e a igreja vai ser edificada. Então romperá tua luz. Por quê? Porque não ficou escondido, né, em si mesmo, mas ele saiu e a sua luz rompeu como a alva, e a tua cura brotará. Amém. Deus quer que levemos cura, irmãos, né? Justiça, glória, né? O Senhor vai à nossa frente, à nossa retaguarda. Versículo 9: então clamarás e o Senhor te responderá. Isso aqui é o poder do jejum. Quando a Bíblia fala de jejum e oração, é este o jejum, irmãos. Então clamarás e o Senhor te responderá. Isto é poder na oração. Por quê? Porque tem um viver, irmãos, que alegra o coração de Deus. Gritarás por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Quem gostaria de ter esse poder de oração? Então precisamos jejuar, irmãos. Senhor Jesus, se tirares do meio de ti o jugo, né, o dedo que ameaça e o falar injurioso. Irmãos, isso aqui é porque nós não temos, quando nós não temos nada para fazer ou nada para falar, o que acontece? Nós começamos a acusar, né, a falar, a julgar, meus irmãos. Se nós tirarmos isso dentro de nós, isso é jejum. Toda vez que eu falo bem do meu irmão, estou jejuando. Amém. Senhor Jesus, toda vez que eu falo Cristo, estou jejuando, irmãos. Se tirar do meio de ti o dedo que ameaça e falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, né? Senhor Jesus. Então alguém que frutifica, irmãos, é alguém que sempre tem uma palavra para dar, né? Porque aqui fala que ele abre sua alma e ele farta a alma aflita. Farta com quê? Com alimento. Então quem frutifica sempre tem uma palavra. E a tua luz nascerá nas trevas, a tua escuridão será como meio-dia. Versículo 12: os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Aqui fala de filhos, por quê? Porque é alguém que frutifica, alguém que gera vida. Aleluia. Amém. As antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações. Essa palavra pode se cumprir na sua vida e na minha vida, irmãos. Será chamado reparador de brechas. Já pensou Deus olhar para a terra e falar, né? Olha ali um reparador de brechas. Vocês gostariam de ser chamados reparadores? Restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Por meio de quê? Da frutificação. Para que a igreja no Gama se torne habitável, nós precisamos ser esses restauradores, irmãos. Outro ponto é nos alimentar, irmãos, de coisas que nos farão frutificar. Vamos ler aqui Gênesis 1. Senhor Jesus, amém. Oh Senhor Jesus. Versículo 29. Queria que os irmãos me ajudem para ler juntos novamente, com espírito forte. Como frutificar? Alimentando-nos de coisas que nos farão frutificar. Vamos ler juntos? E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será. Amém. Então, de que nós precisamos nos alimentar, irmãos, no nosso dia a dia? A resposta está nesse versículo, né? Deus nos criou, nos capacitou com sua imagem, com sua semelhança, com que mais? Com domínio, amém? E Ele nos dá a dieta, né? Ele falou no versículo 28, sede frutíferos, né? Ele fala conosco nessa noite, aos nossos corações: igreja no Gama, sejam frutíferos. E Ele nos dá a dica no 29, como? Nos alimentando, né? Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e todas as árvores que dão fruto.
Então, de que precisamos nos alimentar? Do que dá semente e o que dá fruto. Nós estamos comendo o tempo inteiro, irmãos, né? Espiritualmente, nós alimentamos o nosso espírito, mas também alimentamos a nossa alma, né? E o que é o que dá semente, o que é o que dá fruto? O que dá semente, o que é que dá semente? A gente leu um versículo em Marcos 4,14 que fala que o semeador semeia a palavra, né? A semente é o que? A palavra. Irmãos, Deus nos deu a palavra. Se nós nos alimentarmos da palavra, alguma coisa vai acontecer. Nós vamos ser frutíferos. Por causa de que a gente se alimenta da palavra, né? Quem come da palavra, nós somos o que comemos, irmãos. Né? Ele leva a palavra onde quer que ele vai, irmãos. É uma questão de vida, né? Vai frutificar porque está comendo de semente da palavra. E o fruto, irmãos, né? E todas as árvores em que há fruto que dê semente. Então, o fruto está relacionado, o fruto da árvore, né? Em Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. Amém? Amém? Nós comemos da palavra e bebemos do Espírito. Oh Senhor Jesus, essa é a nossa dieta, irmãos. Palavra, Espírito. A palavra sem o Espírito é letra morta, irmãos. Senhor Jesus, mas a palavra com o Espírito é vida. Isso aqui vai nos fazer frutificar. Outro ponto é sendo uma planta, uma árvore, uma planta para se tornar uma árvore, ela precisa ser regada, não é? Constantemente. Nós não podemos parar de sermos regados. Vamos ler Salmo 104. Outro ponto para frutificar é sermos regados constantemente. Então, quem se alimenta da palavra e quem bebe do Espírito, amém? De um só Espírito, é alguém que frutifica, irmãos, que tem vida. Vamos ler juntos, irmãos? Acharam? Vamos ler Salmo 104, versículo 13 ao 15. Amém? Vamos ler? Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da semente tira o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Aleluia, que do alto da morada é o lugar onde Deus habita, irmãos. E o que Deus faz? Ele rega os montes. O monte, na Bíblia, é um lugar onde Deus tinha comunhão com o homem. Onde Deus, Ele... Olha só, irmãos, isso aqui é importante. O monte é o lugar onde Deus sempre dava uma revelação ao homem. Você pode perceber em toda a Bíblia, quando o homem estava no monte, é porque Deus ia revelar alguma coisa, irmãos. As bem-aventuranças, os 10 mandamentos, né? A vinda de Cristo, tudo é no monte, um lugar de comunhão, onde Deus fala com o homem. E aplicando isso na nossa experiência, qual é o lugar que Deus fala conosco? O Espírito. E do alto Ele rega nosso espírito, irmãos. A terra, o nosso coração se farta do fruto, irmãos. Então, quando o nosso espírito ele é regado, essa aqui é a importância de Deus nos lavar, né? A nossa terra, o nosso coração, a nossa terra frutifica, irmãos, interiormente. Senhor Jesus, fazes crescer, né? O crescimento vem porque pelo regar de Deus. Vocês querem crescimento espiritual? Vocês querem ou não? Amém. Amém. Deus vai nos dar, irmãos, pelo regar, né? Fazes crescer a relva para os animais e planta para o serviço dos homens, de sorte que da terra tire o seu pão. Da terra está relacionado ao coração do homem, que tire o seu pão, é Cristo, como sustento, como alimento, irmãos. Aqui alguma coisa acontece no interior do homem pelo regar de Deus. Quando Deus rega, né, a sua palavra, o seu espírito no nosso coração, nós tiramos do nosso coração pão, alimento. Louvado seja Deus. Que mais? Vinho.
Isso aqui é Cristo como alegria, irmãos. O vinho que alegra o coração do homem. O coração das pessoas precisa alegria e elas buscam no mundo, mas nós buscamos em Cristo e temos Cristo para dar, irmãos. Que mais, né? Então Cristo, esse vinho, ele é para quê? Para pôr fim a toda tristeza, irmãos. O regar de Deus é para pôr fim a toda tristeza do nosso interior. O azeite também, que lhe dá brilho ao rosto. O azeite, ele nos habilita a servir a Deus. E para reinar, os reis precisavam ser ungidos. Aleluia, que o Senhor nos ungiu, irmãos. E o alimento que lhe sustém as forças. Amém? Amém. Isso aqui tudo vem pelo regar de Deus, irmãos. As forças nos faz permanecer. Precisamos permanecer em Cristo, irmãos, para poder ser esses ramos que dão frutos. Está tudo ligado a frutificar, irmãos. O 7º ponto aqui é que toda árvore, toda planta precisa ser cercada de ataques externos do inimigo. Tem uma porção muito interessante em Isaías 27. Nós precisamos ser cercados, guardados dos ataques lá fora. Aqui dentro nós estamos guardados, mas lá fora Deus também quer nos guardar, irmãos. Senhor Jesus. Acharam? Vamos ler juntos? Isaías 27, 1 ao 3. Amém? Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa. Eu, Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De dia eu cuidarei dela. Amém. Irmãos, o tempo todo Deus vai cuidar de nós. Deus ama seu povo e cuida, Graças a Deus. Deus é amor. E aqui fala que naquele dia Deus vai castigar com sua dura espada. Em Efésios 6 fala que a espada do Senhor é o quê? É a palavra com oração. A palavra, irmãos, com oração, se eu e você pegarmos, por isso que eu peço para os irmãos lerem, eu pedi para ler e orar, e se a gente pegar esse hábito de ler e orar, não apenas ler, mas ler com oração, isso se torna uma arma para poder destruir o inimigo lá fora. Essa espada se torna, com oração, ela é grande e forte, mas a espada sem a palavra, irmãos, sem oração, ela é pequena e fraca, porque é apenas letra. A gente pega a palavra na letra, mas se a gente pegar a palavra com oração, lendo, orando, ela se torna grande e forte, e ela é capaz de vencer, irmãos, É a espada, a palavra do Senhor, que vence o dragão, a serpente, o monstro, o anticristo, os falsos profetas. E naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa. Uma vinha, um campo frutífero. Aleluia, irmãos. Nós vamos ser louvados, nós vamos ser aprovados por Deus. Por quê? Porque demos frutos, E Deus se agrada, Deus aprova, Deus louva quem dá fruto, irmãos. Eu, Senhor, a vigio, nós vemos que aqui Deus cuida a cada momento, arregarei para que ninguém lhe faça dano de dia e de noite. Aleluia, irmãos, que nós somos esses que estão guardados pela espada do Senhor. Então a palavra, ela nos guarda dos inimigos lá fora. Resumindo, nós precisamos pegar a palavra com oração para frutificar, para que sejamos essa vinha deliciosa. Quem gostaria de ser essa vinha deliciosa? Precisamos pegar a palavra, irmãos, com oração. E o versículo 6 fala: dias virão em que você pode colocar o seu nome. Diego lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Encherão de fruto, aleluia. Irmãos, dias virão em que nós vamos encher esses frutos como árvores. Deus nos compara como árvores, que vamos dar frutos, por toda a terra.
Deus deseja, irmãos, né? Dias virão. E quando vai se cumprir isso, irmãos? Eu queria, se alguém pudesse ler, por favor, Lucas 4, 21. Alguém pudesse ler Lucas 4, 21. Dias virão em que Diego lançará raízes. Quando vai se cumprir essa profecia? Quem achou pode ler. Lucas 4, 21. Quem achou pode ler, irmãos. Então passou Jesus a dizer: Sim. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém. Irmãos, isso vai depender da nossa atitude para com a palavra de Deus. Eu creio que hoje vai se cumprir essa palavra na minha vida. Senhor Jesus, nós precisamos ser esses árvores frutíferos, esses ramos frutíferos. Mas que tipo de árvores você é, irmãos? Que tipo de árvore você vamos ver Lucas 6, né? Em Lucas 6 fala que a árvore ela é reconhecida pelos seus frutos, não é? Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Eu queria que nós meditássemos nessa noite que tipo de fruto você e eu temos dado, né? Interior e exterior, irmãos. Que tipo de árvore somos? Né? Não se colhem figo do espineiro, nem abrolhos se vindimam das uvas. Nós somos figueira ou somos uma videira? Expressamos figueira ou videira. E qual a diferença de uma figueira e uma videira? Você pode ser um cristão figueira ou um cristão videira. Isso vai depender da sua atitude daqui para diante, irmãos. Vamos ver Juízes 9 ainda. Juízes capítulo 9. Isso aqui é para nós ganharmos luz e nós estamos vivendo uma vida como uma árvore, porque Deus nos compara como árvores. Juízes 9, versículo Bom, aqui a partir do versículo 7 fala que as árvores estavam procurando uma árvore, né, para que ela possa reinar sobre elas, né? E as árvores foram ungir um rei, eles foram na oliveira. E vamos ler o versículo 10. Fala: então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto e iria pairar sobre as árvores? Olha só a diferença de videira agora, irmãos. Versículo 12 e 13. Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria eu pairar sobre as árvores? Senhor Jesus, nós vemos aqui duas atitudes, né? A figueira é aquela que se preocupa apenas consigo mesmo. Vocês podem perceber que aqui fala: deixaria eu minha doçura, né? Quando Deus te chama, irmãos, para fazer alguma obra, às vezes nós falamos assim: deixaria eu minha doçura, meu bom fruto. Aqui não aparece a palavra Deus, não aparece a palavra próximo, a palavra homens. Figueira representa o crente que vive uma vida voltada, se preocupa consigo mesmo, né? Que se preocupa consigo mesmo. E a videira, né? Aquele que expressa a videira, não. A videira, né? Aqui fala: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens. Então a videira é aquela que se preocupa primeiro com Deus e depois com os homens. Senhor Jesus, irmãos, nós temos nos preocupados primeiro mais com Deus ou conosco? Então isso aqui nós vemos que tipo de árvore somos. Lucas fala, né? Cada árvore é reconhecida pelos frutos. Deus, quando vai até você, ele extrai figos ou uvas, né? A figueira é o crente árvore que só se preocupa consigo. Deus não aparece na sua vida. E a videira é aquela que se agrada de Deus primeiro e dos homens, né? Aquela que produz alegria para Deus em primeiro lugar e alegria para o próximo, depois ele, irmãos. Senhor Jesus, eu vou terminar aqui lendo uma porção ainda, irmãos, em Cântico 2. Essa palavra é para aqueles que não estão dando fruto, né? Aqueles que estão passando por um inverno espiritual. Cânticos capítulo 2. Senhor Jesus. Cânticos 2, versículo
Vamos fazer assim, vamos ficar em pé e vamos ler juntos. Nós vamos encerrar aqui. Versículo 10 ao 13. Esse aqui receba como uma palavra de vida que Deus está profetizando para você e para mim, irmãos. Vamos ler forte, com o espírito forte. E versículo 10 ao 13. Vamos ler e vamos terminar essa palavra lendo, orando 2 em 2 esses versículos. Amém? Acharam? Quem achou pode ficar bem, irmãos. Por favor, vamos terminar lendo versículo 10 ao 13 e vamos terminar lendo, orando esses versículos. Amém? O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pois eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as virgens em flores exalam seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Vamos ler orado.